Shalom, shalom, shavuatov. Seja muito bem-vindo ao nosso Papo Monoteísta. Que bom ter você conosco aqui nas páginas do Papo Monoteísta e na página Bnei Noah Belo Horizonte. É um prazer ter você conosco. Muito obrigado. De novo, nós falamos para você que você fazer parte do projeto Farasta, que está começando, né? Bom, gente, eu quero trazer um assunto para vocês, uma segunda Mishnah 2, que é um assunto interessante, ok? Nós hoje devemos falar em fazer as coisas fáceis e as difíceis. Os preceitos fáceis e os preceitos difíceis, né? São um quanto o outro. Então, tudo bem? Vem comigo para a gente poder fazer um pouquinho dessa meditação. Então, vamos lá, né? Ben Azai diz: apresenta-me, apressa-te a cumprir tanto um preceito fácil como um difícil, e foge da transgressão, pois uma boa ação atrai outra boa ação, e uma transgressão atrai outra transgressão. A recompensa de uma boa ação é outra boa ação, e a consequência de uma transgressão é uma outra transgressão. A verdadeira força, diz Ben Zomar, na primeira Mishnah, reside em sobrepujar suas próprias más inclinações. Ben Azai, cujo nome em hebraico pode derivar da palavra que significa força, desenvolve esse tema indicando como vencer o Yetzer Hará. O Yetzer não é somente uma inclinação. Ele pode ser tentador e persuasivo. Pois quando você deseja cumprir uma mitzvah, quem o impede senão a má inclinação, dizendo: não vá, está chovendo, você está cansado, após um longo dia de trabalho, não visite doentes. Eles preferem ficar sozinhos e assim por diante. Também costuma dizer: não vá na Beit, não precisa, outros irão, né? E vai por aí. Quando uma mitzvah acena, o Yetzer Hará coloca diante de você obstáculos, algo que o detenha. Quando se trata de uma oportunidade para transgredir ou pecar, contudo, é uma inclinação, se põe atrás de você, empurrando, por assim dizer, incitando-o com persuasão e ímpeto a agir. É por isso que em nossa oração noturna nós dizemos: remove o mal da nossa frente e da nossa retaguarda. Ben Azai aconselha que, quando tiver a oportunidade de fazer uma mitzvah, preste atenção. Se proceder de modo letárgico, como um passeio, nunca vencerá o Yetzer Hará à sua frente. Corra até a mitzvah, junte entusiasmo e velocidade e arremeta contra o obstáculo. Salte sobre a barreira criada pelo mal. Por outro lado, se uma oportunidade de pecar parecer convidativa, fuja, pois, permanecendo imóvel ou hesitante, o Yetzer Hará irá atirá-lo aos braços da iniquidade. Mantendo a iniciativa, você perderá o controle. Seja decidido, corra para a mitzvah e fuja do haverá, do pecado. Na formação do caráter,
existe um conceito. Sempre encare os problemas e as dificuldades. Fugir é deplorável e covarde. Deixamos bem claro que fugir do pecado não é anti-heróico. A vitória sobre Yetzirah é frequentemente obtida não por um choque frontal, mas flanqueando-a. E assuntos espirituais é um desatino exercitar nossos músculos psíquicos desnecessariamente e pôr à prova nossa moral. O rei Davi, certa vez, estava tão confiante que pediu ao Todo-Poderoso: testa-me, ó Eterno, e tenta-me. Sua prece foi atendida. E ele foi reprovado no teste. O verdadeiro herói espiritual não tem medo de fugir do pecado, combatendo só onde e quando necessário. Há algo mais a ser aprendido no contexto do texto em hebraico. O verbo borear, fugir, também significa um lugar de refúgio. O ensinamento de Ben Azai sugere que não basta fugir apavorada, cega e desgovernadamente do pecado, mas deve haver uma meta, um lugar seguro para refúgio, para onde fugir haverá. O Talmud diz: quando você encontrar uma inclinação, arraste-a até a casa de estudos. A Torá é o antídoto mais eficaz contra o chamado do Yetzirah. Ela neutraliza a tentação maligna e a torna inofensiva. Fuja, então, à direção da casa de estudos de Torá. No nosso caso, aqui em Belo Horizonte, a casa de estudos Benoa. Seu semblante reverenciado, seu ambiente reverenciado. Quando a tentação encontra a Torá, ela é obrigada a ir embora. Pois, como diz o Talmud em seguida, se for pedra, será dissolvida. Se for ferro, será despedaçada. Isso está na Talmud Sukkah, que é do Shin 30a. Pode parecer estranho que a Mishnah não trate de grandes virtudes ou ideais, tais como a dedicação ao estudo de Torá ou a participação à vida na sua comunidade. Ela trata de uma mitzvah, um pequeno ato específico de bondade ou de um haverá, um ato de maldade em particular, coisas aparentemente pequenininhas. Será, então, a mitzvah individual a nossa principal preocupação? De fato é. Há um ditado: uma jornada de 1000 quilômetros começa com o primeiro passo. Podemos meditar sobre o nosso modelo de vida passada e futura por um mês, um ano, uma década e até mesmo a vida inteira. Contudo, a vida tem de começar por algum lugar, um ato, o primeiro de uma série. Os cientistas costumam dizer que o universo tem 13,8 bilhões de anos. Eu sempre pergunto aos que estudam ciência: e o primeiro ato? O sinal inicial, o mote inicial. Na Torá diz: haja luz. Esse ato pode ser uma mitzvah, ou mesmo haverá, a partir de onde uma reação em cadeia de consequências irrevogáveis evoluirá. Os sábios do Talmud já diziam: no início
A má inclinação é como a teia de aranha, mas termina como uma corda de uma carroça ou um cabo que segura um navio. Um ato pequeno, como um filete, pode se tornar uma corda robusta, segurando um grande transatlântico. Tenha cuidado na escolha de sua pequena ação. Suplica Benazai. Seja ela uma mitzvah ou uma transgressão, induzirá outras ações que, com o seu consentimento, fabricarão a corda que poderá arrastá-lo para o céu ou para o inferno. Uma mitzvah conduz a outra. Um tolo traz outro em seu bojo. Escolha cuidadosamente seus atos, seus pequenos atos, pois eles formam a corda que manipula a sua vida. Mas está bem Azai dizendo que devemos viver mediante a mercê da vida, reagindo às oportunidades que aparecem como um jogador de beisebol esperando passivamente o arremesso, ou um rapaz contratado que põe a cabeça no painel para servir de alvo de arremesso. O rei Davi disse ao Criador, no Salmo 119, 32, no caminho de teus mandamentos eu correrei. As oportunidades de cumprir mitzvah não surgem por acaso, não podem ser encontradas em toda parte com a mesma facilidade. Existem certos caminhos na vida pelos quais elas aparecem com facilidade. Em certas áreas da vida, as mitzvot crescem pronta e profusamente. Para onde você for, existe uma nova mitzvah esperando você. Já outros caminhos revelam novas transgressões e novos males, cada um pior e mais vil do que outro. Davi sabia a resposta e seria bom aprender com ele. Correr somente na direção das mitzvah, para as direções da vida em que as mitzvot existam em abundância. Lembre-se de que, pelo simples fato de correr para cumprir uma mitzvah, já sobra mais tempo para fazer outras boas ações. E a recíproca é igualmente válida. Se você corre para fazer uma coisa ruim, sobra tempo para você fazer outras coisas ruins. Se você perder um trem, terá que esperar por outro. Talvez um dia ou o dia seguinte. Assim, um minuto pode causar uma perda de 1.440 minutos. Assim como você correria para alcançar o trem, apresse-se em direção aos atos bons, com amor e devoção e entusiasmo. Antes de tudo, não protele. Existe um versículo na Escritura e ele diz: é tempo de cumprir os mandamentos do Eterno, senão eles anularão sua Torá. Isso está escrito lá no Salmo 119 e 126. Há pessoas que insistem que há muito tempo para fazer uma mitzvah. Não é preciso apressar. Iremos fazê-la depois. Ou seremos religiosos quando nos aposentarmos. Aqueles que dizem que há tempo para fazer o que nos ordena o Eterno estão anulando a Torá. A Mishnah, assim como a Escritura, é tradicionalmente escrita sem uma pontuação que determine as
pausas nas suas frases. Portanto, corra para cumprir uma mitzvah menor e fuja da transgressão que a mitzvah traz em seu bojo. Esse é um pensamento intrigante, mas digno de ponderação. As mitzvot e as transgressões nem sempre estão separadas por compartimentos, estanques ou escaninhos, onde você poderia dizer, não, aqui eu vou pegar um pouco dessa mitzvah aqui tá, não, esse lado aqui eu não vou usar, não, que eu... Não é assim que funciona. O caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Piazai nos alerta a fugir da transgressão, ainda que esta se insinue mascarando-se de bondade e piedade. Porque a mitzvah proveniente de um pecado, de uma haverá, não tem valor algum, como o Talmud nos indica com clareza. Talmud Bata. Sua 30. O Rua Rainha assinala a sua perspicácia, que a palavra mitzvah aqui não é usada no sentido vago, mas no termo exato. A motivação é inerente à palavra. Para a associação do uso, mitzvah passou a significar boa ação no ato elogiável, mas no sentido estrito do verbo. Mitzvah, ela significa mandamento. Ainda que o Criador nos solicita a fazer para hábito e cerimônia, uso, costume, não há por que correr. Mas se tratando de uma mitzvah, o que poderia ter maior valor e benefício do que correr para cumprir o desejo divino com cada fibra de nosso ser? Qual é o valor intrínseco do cumprimento de um decreto divino? Qual o seu benefício final e duradouro? Exatamente esse. A mitzvah, a virtude, é ao mesmo tempo sua própria recompensa. Existe uma gratificação nítida, uma satisfação intrínseca ao saber que cumpriu com seu dever, obedeceu ao seu Criador e atuou corretamente. E a recíproca também é válida. O que vem depois do pecado como uma recompensa por um ato indecente. A culpa, o remorso, são consequências inevitáveis. A própria consciência de ter feito a transgressão é o seu castigo. Para muitas mitzvahs, dizem os sábios, há dois níveis de recompensa. Os dividendos resultantes que são consumidos neste mundo e o capital principal fica depositado para o ser humano como uma recompensa no mundo vindouro. Do modo como Ramban, Maimônides as entendeu, recompensa e punição não são procedimentos extrínsecos aplicados àqueles que, com superávit de mérito ou pecado, e sim consequências naturais do que fazemos. Ou seja, talvez não exista nenhum anjo esperando com pirulitos de nossas boas ações, se nossas boas ações pesarem mais do que as más. E tampouco algum outro magiquinho com um chicote flamejante se a balança pender para o lado oposto. O que realmente ocorre é que cada ato nosso deixa um efeito residual e duradouro
em nossa alma e psique. Cada um de nossos atos incrementa ou destrói dentro de nós o potencial de agir, de atingir a imortalidade e a nossa capacidade de compartilhar o mundo vindouro. Dentro de nós encontra-se o nosso próprio potencial de recompensa e castigo. Como consequências naturais em potencial em nossos atos bons e maus. A verdadeira recompensa de uma mitzvah encontra-se na própria mitzvah. A palavra hebraica ainda permite outra interpretação. O preço, ou o custo de uma mitzvah é em si mesmo uma mitzvah. O alto preço que você paga a cada ano por uma etrog, que é a sidra, em uma sucote, também é considerado como parte de sua boa ação. Se, porém, você for tolo ou iludível a ponto de cometer um pecado que lhe custe tempo, dinheiro e energia, será responsável tanto pelo ato pecaminoso como pelo desperdício desses preciosos recursos. Gastá-los em vão também é um pecado. Outro ponto admirável: geralmente obtemos certos prazeres e satisfação de cada ato que escolhemos fazer. Se você desfruta de paz e tranquilidade ao observar o Shabat, ou, caso nosso, Benoa, em honrar Shabat como um dia santificado dos judeus de descanso, para nós, um dia de estudos e alegria, honrando o Shabat, o deleite espiritual que sente é por si uma mitzvah, algo bom aprovado pelo céu. Mas, se obtiver prazer de um ato pecaminoso, isso é, por si, uma perversidade adicional. Quando você difama alguém e, com cada nova revelação caluniosa, há um brilho no olhar e alegria no coração de uma sensação de triunfo na maledicência compartilhada, tal é o regozijo de um pecado vil e repulsivo ante o céu, pois esse prazer é fundamental para possibilitar a maldade. Mas quando ele é revelado, quando esse ato de maledicência é esclarecido, você é quem fica envergonhado. Por isso a razão de fugirmos dele. Mas talvez o significado fundamental do nosso texto seja aquele sugerido pelo Rambam. Faça uma mitzvah e o céu o ajudará através de meios que você nem pode imaginar a fazer mais. Cometa uma transgressão, por em marcha poderes que irão pavimentar a estrada para que você cometa atos ainda piores. Essa é a meditação de hoje da Ética do Sinai, no capítulo 4, Mishnah 2. É um prazer ter você conosco aqui. E eu desejo a você que você tenha paz completa, saúde completa, felicidade completa. E continue nos prestigiando. Muito obrigado a você que nos prestigia até agora. Se você quer apoiar o nosso projeto, logo abaixo, aqui na descrição, você terá aí o link ou o Pix para você praticar essa ajuda. Faça parte desse projeto. Ajude ao Papo Monoteísta, a comunidade Benoa Belo Horizonte, a continuar levando para você palavras de Torá, palavras de Papo Monoteísta. Muito obrigado a você e eu desejo que essa sua semana seja fantasticamente especial, próspera, virtuosa, cheia de saúde e felicidade. Muito obrigado por prestigiar até esse momento. Muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado e até a próxima transmissão.